Começa agora o Meia Pantufa. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, pessoal! Todo mundo com os fones de ouvido porque tá começando o seu Meia Pantufa, toda terça às 5 da tarde no seu player favorito. Eu sou o Luiz Leão e tenho aqui comigo, como sempre, de um lado, grudado do meu lado esquerdo, meu amigo Gustavo Azevedo. Bom dia, tarde, noite, madrugada, Gusta. Credo, sai pra lá. E aí, assistidores e assistidoras de filmes e séries? E também, como sempre, grudado do meu lado direito, meu amigo Lucas Abreu. Bom dia, tarde, noite, madrugada, Lucas. E aí, cinéfilos e cinéfilas do Meia Pantufa? Surpreendentemente, o mês de agosto veio com vários lançamentos de horror fazendo barulho nos cinemas. Um deles é Juntos, do diretor estreante Michael Shanks e protagonizado pela Alison Brie e o Dave Franco. Casados na vida real, os dois pareciam a escolha certeira para um filme gore sobre relacionamentos problemáticos e a divulgação veio pesada. Mas e aí, será que Juntos valeu todo o hype e o dinheiro investido em marketing? E o que a gente achou do filme? Será que Juntos tem o potencial de fazer muito sucesso nos cinemas pelo mundo? Antes de começar, você já tá seguindo a gente no seu agregador favorito? Aproveita que ainda tá começando e clica em seguir. E se estiver no YouTube, se inscreve no podcast e curte o episódio. É rapidinho e você se torna o primeiro a saber sempre que o Meia Pantufa tiver conteúdo novo. E tem outra coisa bem importante. Se o seu agregador de podcast tem um sistema de avaliação, dá uma notinha boa aí pro Meia Pantufa. Geralmente é um sistema de estrelas logo no começo do seu feed. Basta clicar no podcast e avaliar. Quanto mais avaliações boas, mais os agregadores distribuem o Meia para as pessoas interessadas. Tá aí ouvindo o episódio e ficou com vontade de conversar com a gente? Se você estiver no Spotify é fácil, é só deixar um comentário aí que a gente aprecia muito quando vocês interagem com a gente. Bom, chegou a hora, bora falar sobre Juntos. É difícil não falar aí Shallow Now, né? Mas bora falar sobre Juntos no Meia Opinião. Meia Opinião. Em Juntos, a gente conhece um casal formado pela Millie e pelo Tim. O Tim é um músico frustrado, né? A Millie é uma professora bem-sucedida, com um baita currículo e tal. A Millie recebe uma oportunidade de emprego lá no interior, numa cidadezinha pacata. E o Tim decide ir com ela, não quer ser o cara que segura os sonhos dela. E resolve se mudar pra lá, mesmo às custas da sua banda, né? Do seu sonho de ser um músico de sucesso e tal. E a relação deles parece que não vai muito bem. E, enfim, eles vão pra esse lugar por questões de emprego, mas na busca de, talvez, reestruturar melhor a relação, até que eles caem, eles vão fazer uma trilha, caem num buraco, no que parece ser uma igreja antiga, abandonada, e chegando lá, eles tomam uma água lá, porque eles estão com sede, estão presos, eles tomam uma água meio esquisita lá, o gosto tá normal, então vamos tomar, tá tudo bem, só que coisas estranhas passam a acontecer, e o Tim passa a se sentir estranhamente atraído pela Millie, não do jeito que vocês estão pensando, mas, tipo, literalmente atraído mesmo, e a gente vai seguir o filme a partir daí. Temos aqui uma pegada muito focada no gore, a tentativa de focar muito no gore, né, e um casal real, né, a Alison tem feito muitos trabalhos com o Dave tem brincado de dirigir por aí, e ela gosta muito de participar dos filmes dele, eles têm tentado colocar essa mensagem meio Brad e Angelina, né, o Brad e Angelina da nova geração, só que os dois são esquisitos, né? Principalmente a Alison Brie. Quem já viu aquele filme lá do cavalo, que eu esqueci o nome da Alison Brie, já sabe bem o tanto que ela é passada das ideias. E aqui a gente tem mais um filme protagonizado pelos dois, dirigido e escrito pelo Michael Shanks, que é um diretor de primeira viagem, né? E esse filme é da Neon, pra quem... O povo faz muita propaganda da A24, né? A Neon é tão boa quanto. A Neon tem uns projetos fantásticos de produção. Depois deem uma pesquisadinha aí na internet, vocês vão ver vários filmes que vocês gostam, que vocês adoram, que acham super bonitos, e vocês vão descobrir que são da Neon. Mas vamos falar hoje sobre o tópico da semana, que é Juntos, Together, estrelado pela Alison Brie e pelo Dave Franco. Gusta, antes de eu pedir pra você falar um pouquinho sobre o filme, falar um pouquinho também sobre hype, né? Assim, eu acho que a gente ficou na dúvida sobre fazer ou não, eu fiquei na dúvida se isso tava aparecendo só na minha bolha ou se tava aparecendo pra todos vocês, mas o filme tava em todo lugar.
nas minhas mídias sociais, assim, todo lugar. E aí, quando eu conversei com vocês falaram, não, realmente vai dar bom de fazer episódio, porque eu também aparece pra mim toda hora. Então, eles gastaram uma grana, investiram em publi, post patrocinado, até em omelete, essas coisas assim. E o resultado é juntos. E aí? O que você achou do filme? O filme conseguiu alcançar o que ele se vendeu? Não, eu tenho certeza que eles gastaram muito dinheiro de marketing, porque esse filme ele tava sendo divulgado muito tempo antes, não é só, eles não gastaram só na estreia, na pré-estreia, que também teve muitas ativações, né, que eu vi os atores lá, não os atores que fizeram o filme, mas eles contrataram alguns atores em algumas pré-estreias pra ficar, tipo, colados, assim, com maquiagem. Aqui no Brasil também teve isso. E aqui quando eu fui num festival o mês passado, dia 12 de junho, um mês antes do filme estrear, tava passando trailer nos telões do festival a todo momento, assim, tipo... Ele estreou em Sundance, né? Junto e foi com até propaganda da Porsche, assim, sabe? Então, eu vi que o dinheiro tava indo muito pra divulgar esse filme. Eu vi em muitos lugares, nas redes sociais não parava de aparecer. Aquela foto do olho dele se juntando, assim, ficou muito clássica já, né? Desse estética aí deles. Clássico também, né? Toda hora que vai falar de filme de terror, eu mando uma... o Marco. Mas enfim, ficou marcado, né? Essa estética. E eu acho que tem, sim, um apelo muito jovem também, porque é essa coisa de dois atores jovens, dois atores bonitões e esquisitos, né? Weirdos. E, ao mesmo tempo, chama atenção, porque a gente parou de ficar prestando atenção nessas coisas muito perfeitinhas, esses casais muito perfeitinhos, essas histórias, né? O Brangelina mesmo, né? Não faria sucesso como esse tipo de casal da Brie Larson e da Alison Brie, que elas têm a mesma internação, da Alison Brie e do Dave Franco juntos, né? E assim, eu acho que o segredo, inclusive, desse filme é a química deles, né? Toda essa ideia, eu acho que tem meio que uma aura, assim, de vamos fazer esse filme dar certo, porque ele é um filme de casal, nós produzimos, nós estamos envolvidos até na direção, né? Você vê que as fotos que eles estão com o diretor, eles sempre estão muito próximos, sempre dá aquela sensação de que eles estão aprovando tudo, né? Mas eles são os donos do filme, né? Então... Vamos combinar. Eles são os donos do filme, a divulgação toda com eles. Exato, e essa energia de donos do filme é muito clara, é muito evidente no filme, porque realmente é uma energia muito única deles. Eu achei muito legal mesmo essa coisa da força que o filme tem em cima do casal. Eu gosto muito do filme, eu achei o filme muito bom. Eu acho que muito por causa da força que ele tem, dessa energia constante do casal, de se separar e encontrar, desse morde-a-sopra, desse fica perto, fica longe. Eu acho que o filme tem um ritmo muito bom. O filme, ele tem uma minutagem muito ideal. Ele não é longo demais, mas também ele não é muito curto, então a história não deixa a desejar, a história, ela se fecha, ela se conclui. Às vezes eu fico com preguiça de filme de terror que abre muita ponta. Eles não abrem ponta, tipo, eles deixam uma possibilidade, mas assim, não faz diferença, sabe? Essa possível ponta. Então, assim, o filme se fecha mesmo, tem uma resolução. Eu acho que, pra mim, assim, 10 out of 10, sabe? Eu tô muito feliz com esse filme, porém, eu sei que ele tem alguns problemas eu sei que ele tem alguns probleminhas, mas foi toda a minha passagem de pano pra isso, sabe? Eu sei que o Luiz vai falar de ruim, que ele sempre fala disso, porque o filme termina num ritual, e eu sei o que o Lucas vai falar mal, que é que o filme tem problemas de roteiro, e eu vou passar pano pros dois em breve, vem aí. Porque eu acho que assim... Gente, eu amo como o Gusto, ele é completamente inesperado, assim, nossa senhora. Sim, velho. Hoje vai dar bom, Eu gosto porque o filme tá pautado nessa energia dos dois, sabe? Depois que o filme começa a te entregar essa pauta dos dois sendo esse casal maluco que vai trocar, eles vão simplesmente percebendo a relação que eles têm um com o outro e identificando se eles querem ou não ficar perto um do outro. Eles identificam a energia, né, um do outro, e eles querem tentar entender se eles querem ou não ficar perto um do outro, porque eles estão em crise, é um casal que precisa, no fim das contas, se resolver. Eles estão com um processo ali de pré-divórcio, pré-término, mas ao mesmo tempo vamos tentar salvar o relacionamento, mas eles não decidem fazer isso por meio, sei lá, de um filho. É por meio de mudar pro interior
interior e viver a vida lá no campo. Aí vem toda essa mística da pessoa que fica lá. É um clássico do horror, né? Você vai lá pro interior, ficar na casinha, ficar escondido. O que vai acontecer no interior, na casinha? Vai acontecer problemas, você vai encontrar os seus demônios. E aí o que eu acho que é legal aqui, os demônios estão dentro da gente, né? Acho que essa pegada do casal ter que se resolver por eles mesmos é o charme do filme. Eu gosto muito disso. O filme, ele não tenta explorar. E a explicação dele é externa, porque ele precisava dar uma motivação pra eles, né? Do porquê. Porque aquilo é tudo muito místico, aquilo é tudo muito, né? Não dá pra resolver no médico, não consegue ir lá no médico resolver. E aí, com essa explicação externa, eles trazem o interno do casal pra ser debatido ali dentro. E eu gosto muito disso, essa pegada de como o casal precisa resolver as coisas ali dentro do relacionamento e ninguém vai conseguir ajudar eles a resolver. Eles que precisam surgir com uma solução, eles que precisam resolver aquilo. Aquela coisa de ficar muito junto ou ficar muito separado incomoda sempre, e aí eles sempre vão precisar resolver de alguma forma. E isso pra mim é o charme do horror do filme, porque o que você faria se a distância estivesse te atrapalhando muito, mas também a presença da pessoa estivesse te atrapalhando muito, tudo ao mesmo tempo? Como que você desvincula esse horror do relacionamento, né, da sua vida mesmo? Tipo, como que você vai processar isso tudo? Então, eu acho que eles trazem muitos elementos legais, tipo, os medicamentos, a tentativa de resolver de uma forma mais, né, com conversas, psicólogos e médicos e tudo mais, mas não consegue, porque no fim das contas as respostas estão todas ali dentro deles mesmo, do relacionamento. No fim das contas, se você depurar o filme e perceber que tá ali a história com os dois e que o filme se fecha nessa pegada assim, sou eu, a minha esposa, a minha quase esposa, sou eu e o meu quase marido pra resolver o que a gente precisa, o problema que a gente tem. Como que a gente vai resolver isso? Together, juntinhos. Eu amo o desfecho do filme, acho ele redondíssimo, acho que ele entrega muito o arco. Só aquele CG que puta que pariu, hein? Mas aí, crise do CG é pra todo mundo, né? Se a Marvel pode ter crise de CG, esse aqui também pode. Aquela pessoa, Nossa, aquela pessoa. Então, meu Deus, ficou muito feio, mas enfim. Então, assim, eu gosto muito. Eu tô, acho que exagerando um pouquinho, se for falar de nota. Não, se for falar 10 horas. 10 de 10. Não, se for falar de nota, não vai ser 10 de 10, não. Assim, eu tô dando uma exagerada, porque eu acho que realmente ele caminha pra uns probleminhas de roteiro e umas facilidades que eu percebi, sabe? Deu pra perceber que eles fazem algumas pontas, assim, uns remendinhos dentro do roteiro, mas não incomoda. Nesse filme não me deixa incomodado. Eu fiquei bem feliz com o resultado final. Mas é por isso que cinema é maravilhoso, né, amigo? Porque depende muito do que você sente com o filme e ponto, assim. A sua capacidade de relevar ou não relevar as coisas depende muito da sua boa vontade com o filme. Esse filme tem tanta cagada quanto Armadilha. Armadilha é um filme que você odeia, sabe? E esse é um filme que você 10 de 10. Vocês repararam, antes de eu passar pro Lucas, vocês repararam que tem uma cena igualzinha a de Sr. e Sra. Smith do Donald Glover? Separada que é na cozinha, sentado de cada lado na cozinha, relaxando depois de um puta do embate, comendo, igualzinho. A próprio timing de humor, né? Lucas, e aí? Fala um pouquinho sobre Juntos. Eu gostei bastante do filme. E já adiantando, assim, eu tenho alguns probleminhas com ele, mas eu passei bastante pano também. É o que o Luiz acabou de falar, né? Vai da sua boa vontade com o filme e tudo mais. E eu acho que o filme, ele tem muito mais coisas boas do que problemas. Então, os problemas que ele tem, acabam dando uma relevada, apesar de algumas coisas do meio pro fim me incomodarem. Mas não tem como não falar da química desses dois, né? Né? Porque eles, obviamente, são um casal de verdade, mas, cara, a química deles sustenta o filme. Sustenta. Não sei se fosse outro casal, funcionaria tão bem assim, porque eles têm essa coisa de serem bonitos e esquisitos ao mesmo tempo e ter uma química muito boa que rola entre eles ali, porque a gente tá vendo um casal e aí eles pegam esse casal e trazem pra essa metalinguagem, né? Que, tipo, a gente começa o filme vendo um casal em crise que não tá se sentindo atraído um pelo outro, parece que tá cada um num lugar e aí eles, aquela ideia genial, né? De tá tudo dando errado, vamos mudar pra uma cidade, pra uma cabana no meio da floresta pra revitalizar o nosso relacionamento. E de repente eles são obrigados, né? Eles são praticamente forçados a se atrair um pelo outro, assim. E então, meio que o diretor falou, esse casal que tava em crise,
nem sente atração pelo outro direito, não sabe pra onde vai o relacionamento, agora eles são meio que obrigados a ficarem juntos da maneira mais literal possível. E aí eles vão elevando isso daí. Como body horror, eu acho que foi mais marketing do que entrega. Eu acho que eles pegaram o timing perfeito de divulgação, de vender esse filme pós-Substância, de tipo, agora a gente vai ter... Inclusive, tem... Tá. Agora a gente vai ter o body horror do ano. Todo ano vai ter um body horror, depois de Substância eu senti que estão indo meio que nessa vibe, assim. Agora com o Together e tal. E eu gostei disso. Falei, cara, beleza, já viram que Substância rolou, eles vão fazer uma coisa talvez mais ousada ainda. E eu não achei tão ousado assim quanto eles estão vendendo, sabe? Eu achei que teria coisa mais impactante ali, apesar de eu gostar das cenas de body horror que tem aqui. Eu acho tudo muito bem feito em termos de efeitos visuais. Eu acho tudo muito bem construído, tudo muito bem feito. Mas esperava algo mais impactante. Algumas cenas que acontecem coisas impactantes, assim, que, nossa, tem uma que dá agonia demais, mas que não mostra em tela. E aí você sempre fica querendo o braço, ver algo né? mais... Com a arma de Chekhov lá. Cara, por que eles cortaram? Deu uma covardada, assim. Cortaram assim, cortaram do filme, não que eles cortaram. Eles cortaram pela cena que você falou. Sabe, tirar o gore pra aliviar. Mas era o momento? Não sei, sabe? Aí dá uma marvelizada, né, no negócio. Mas... vamos colocar a piadinha aqui fora da hora. Mas assim, o humor do filme funciona muito pra mim. Apesar de ficar querendo ver mais gore e eles terem esses cortes pra ter alguma coisa mais bem-humorada, o humor funciona muito bem pra mim. E de novo, pela química dos dois também. Eu acho que eles sustentam o filme assim... na unha mesmo, porque chega um momento que realmente tem os problemas de roteiro, como o Gusta já adiantou que eu ia falar, que, cara, não é que tem problema de roteiro, eu acho que eles dão uma simplificada no filme. Eu acho a ideia do filme genial, acho a ideia muito boa, é uma coisa que já me atraiu de cara pra querer ver, e aí a gente vai ver a divulgação e já tem esse casal que tá mandando super bem, e beleza, já fui de boa vontade ver o filme. Eu acho que ele começa muito bem, eu acho que eles conseguem explorar essa questão de dependência emocional e fazer uma metalinguagem em cima disso, e ir levando essa coisa da dependência emocional pro body horror, caminhando juntas ali. E eu acho que eles, até o meio do filme, eles conseguem abordar bem o assunto. Mas aí do meio pro fim parece que fica meio acelerado, meio resumido, meio preguiçoso, sabe? Tudo vai se resumir a isso daqui, e aí as coisas começam a ficar previsíveis. Até uma certa parte do filme, você vai tendo umas surpresas. O que me quebra é isso, você sente que vai ficando previsível. Você já chega ali na casa do cara e fala, o sino na porta, tá, já saquei. Aí... dali pra frente, dessa parte do sino, não precisa entrar em detalhes, que a gente vê que tem um sino ali na porta, você já fala, já sei tudo que vai acontecer aqui agora. E eles têm uma decisão, o final eu acho bizarro, mas assim, é um bizarro bom. Eu não sei se eu gosto ou desgosto ainda, cara. Eu só sei que é bizarro. É bizarro, assim, mas eu acho que foi a melhor decisão, porque se não tivesse feito aquilo, a gente ia ficar com a sensação de querer ver aquilo. Uhum. De não ter visto até como que chegaria, o que se tornaria. Deve ter sido um almoço muito interessante com os pais dela. Nossa, eu só fiquei pensando nisso, gente, como? O pai e a mãe... Mas enfim, se você não viu o filme ainda, assista, não precisa entregar essa última cena, esse último detalhe. Mas, no geral, é isso. Eu gostei bastante do filme, eu acho a ideia genial, eu acho que é uma ideia que já por si só é muito interessante, já chama atenção. Eu acho que eles sustentam, o David Frank e a Alison Brie sustentam muito bem o filme, a química deles. Eu acho que o Michael Shank, ele consegue trabalhar bem essa metalinguagem, essa discussão que ele faz sobre os relacionamentos e incorporar o body horror na história. Gosto de algumas cenas de body horror, mas o que eu sinto falta no filme é de ter mais. O filme tá tão bom que parece que eu termino ele querendo mais. Mas queria que você explorasse um pouquinho mais essa história, não fosse tão previsível pro fim, entregasse mais body horror. Então, não é nem que eu gosto bastante do filme. Eu saio dele com essa sensação de, dava pra ir mais um pouquinho. É assim, eu acho que o filme acaba, pra mim, tendo muita coisa muito boa e tendo muita coisa muito ruim. Então, o saldo é ok, sabe? Eu eu acredito que o hype tava grande demais e isso me incomoda um pouco, assim, porque a gente joga a expectativa lá em cima, né? E pra mim teve um outro principal problema que vocês não passaram por ele, ou passaram, não sei. No mesmo dia, um pouco antes, algumas horas antes, eu fui ver Weapons, A Hora do Mal. E, cara, não. Tipo assim, o problema é que... Tomara que a gente faça um episódio sobre Weapons ainda, porque, cara, Weapons é um filmaço. E aí, quando eu fui ver o Together, eu gosto de algumas coisas e eu não gosto nada de outras, assim. Eu acho que, no fim das contas, eu tenho um resultado
resultado previsível de um jeito ruim, sabe? O que me incomoda muito nesse filme é que eu acho que ele não é muito sutil, sabe? Eu acho que ele escancara muito as mensagens dele e ele acaba ficando muito redundante por causa disso. A mensagem dele fica muito mais relevante do que os acontecimentos em si, do que as sequências. Eu acho assim, cara, um filme de 1h40 que parece que ele não evolui, assim, sabe? Parece que ele não anda muito. E isso me incomodou um pouco, assim, porque eu acho que essa dinâmica deles poderia ter sido um pouco melhor explorada. O filme são praticamente só os dois, sabe? Eu acho que eles tinham que discutir mais, eles tinham que discutir melhor. A coisa tinha que progredir melhor e não só em cenas específicas, em momentos específicos que são mais estilísticos do que de história. Eu acho que é meio um erro de horror de shopping, assim, sabe? Eu preciso ter cenas de tal jeito, tal jeito, tal jeito, tal jeito, porque elas têm que incomodar e o tema vai carregar o filme por si. E eu acho que o tema não carrega o filme por si, assim, sabe? Eu acho que tinha outras vias pra explorar, tinha outras coisas pra fazer e pra mim é um pouco... Vocês vão falar que é ranço, mas assim, o Dave Franco não é bom o suficiente pra isso, assim, sinceramente. A Alison é ótima, mas o Dave, sabe, eu não sei se essa birra que eu tenho com essa cara de drogado que a família Franco tem, que parece que ele só tem uma expressão, sabe? Eles são iguais, né, pra gente. Nossa, e aquela coisa que parece que ele não tá... Parece que ele tá num filme diferente dela, sabe? James sabe? Franco e ele te lembra o James Franco. Mas pega o Dave lá em Estúdio, por exemplo. Na comédia é legal, na comédia casa, é aquela cara dele esquisita, é muito... Ela funciona naquele contexto ali, especialmente naquele contexto do estúdio lá que é de droga, né? Então assim, lá eu acho que ele funciona muito bem, aqui eu acho que é um pouco... Eu acho over. E aquela coisa, uma cara muito sentida, tá sempre fazendo muita careta e muita coisa, e a Alison no drama, sabe? A Alison puxando o filme pelo drama e o Dave puxando o filme pela aquela coisa intensa da neon, do estilístico, do pesado, do não sei. Eu não gostei muito da performance dele, eu acho que acaba puxando a coisa um pouco pra baixo, mas acho o filme muito estiloso. Eu imaginava que o filme fosse ser muito estiloso, então tem muita coisa nele muito, muito bonita, sabe? Aquilo que a gente fala muito de A24, de neon, você tem um filme muito estilisticamente muito legal, tem muitas cenas muito interessantes e tal, e só pra discordar do Gusta, não tem problema com ser culto não, porque o filme é culto, você olha do começo do filme, é um culto, cara, eles caem num buraco numa igreja abandonada, tem um sino com símbolos desenhados no sino, não é, o meu problema com o Hereditário não era que o filme não era culto não, é que o filme indicava pra outro lado, sabe, o filme se desenhava pra outro lado e aí ele se acovarda, mas assim, a gente já discutiu muito isso também, sim, que eu mudei de opinião sobre Hereditário, sabe? Eu acho que Hereditário tá redimido. Eu mudei de opinião sobre o final de Hereditário. Hoje eu concordo com ele. Mas assim, então eu acho que o filme, o Lucas falou pra mim certeiro, eu acho que o filme tinha que ter sido mais gore. Eu acho que o filme se vende como gore e ele foge muito. Tem algumas cenas, claro que tem algumas cenas, mas tem outras que parece que o filme tá com medo de apavorar o espectador. Parece que é uma coisa pra diminuir um PG, sabe? Pra diminuir vamos fazer algumas coisas aqui pra gente diminuir o PG, diminuir a censura, né? Mas não vai dar, então, não. Eu também acho que não vai dar, mas dá uma sensação. Dá um pouco, assim, cara. Quando eles transam, por que cortou, sabe? Por que não mostrou? Porque a ideia do gore é o desconforto. E assim, não põe o personagem pra ficar falando, ai, tá doendo. Se eu ver, eu vou saber que tá doendo. Pode ficar tranquilo, sabe? E aí eles cortam. E aí a cena do braço, sabe? Eles puseram aquela porra daquela, sabe? Mais, me lembrou do Acompanhante Perfeita. Mais arma de Chekhov impossível. Não. Eles puseram, assim, aquela pistola lá no meio da tela, sabe? Ele faltou levantar, como se fosse no altar, assim, olha, isso aqui será importante. Vamos usar. E aí, na hora de usar, eles cortam a cena. Cortam a cena pra fazer uma gracinha. Pra fazer uma imitação lá do Sr. e Sra. Smith, né? Porque a cena é idêntica, sabe? E tudo bem, é engraçada, a cena é legal. Eu acho que a cena pré-corte, ela é mais interessante, porque eles estão lá naquela tensão do caramba, e aí ele apaga, ele acorda e ela já tá resolvendo todo o pipoco, e aí você sente aquela coisa, aquele terrir, né, aquele humor meio involuntário, e aí é engraçado ela virar pra ele e falar assim, by the way, desculpa por não ter acreditado em você, agora eu percebi que é verdade, tá, agora vamos resolver. É uma cena divertida e tal, só que eu acho que o filme tem o timing meio off, assim, eu acho que ele é mais
mais tema do que filme, e isso acaba me incomodando um pouco. Eu acho que tinha jeitos de ser um pouco mais sutil no caminhar da história pra fazer a coisa ser mais envolvente como um todo. E o final meio que joga pro alto, né? O que o Lucas falou, eu assisti com a Carla, né? Aí chegou um determinado momento, eu acho que quando eles saem da casa, que eles estão lá no quintal, que aí ela quer ir pro hospital, né? A hora que ela quer ir pro hospital e ele tá se negando a ir pro hospital, que ela mexe no bolso assim, eu virei pra Carla e falei, quer apostar? Vai acontecer isso, isso, isso e isso agora. E aconteceu exatamente o que eu falei, sabe? Aí beleza, ela vai na casa, a gente vai descobrir que o cara isso e isso, aí o namorado dela vai desobedecer ela e vai lá na igreja, eles vão descobrir alguma coisa simultaneamente sobre a história, depois eles, sabe? Então eu acho que o filme, ele quer ser muito estilístico, quer ser muito diferentão, quer ser muito, é um filme sobre temas e não sobre o horror, é o horror evoluído, que a gente fala muito aqui também, né? E aí no fim das contas, não, é uma cena assim, ela vai pra esse lado, ele vai pra esse lado, eles vão descobrir ao mesmo tempo, a resposta é essa, o vilão é desse jeito, a solução é desse jeito. Então eu acho que ele acaba ficando meio banal. Pra um filme que se vendeu como uma coisa tão diferente, pra um filme que se estabeleceu como uma coisa tão diferente. Tô falando que eu odeio? Não, eu não odeio o filme. Eu esperava mais dele. Eu acho que ele acaba ficando aquém, assim. Vamos dizer que eu não acho ele um filme 10 de 10, igual meu amigo acha que... Mas vai lá, a gente fala que não gosta de dar nota e a gente sempre dando nota, né? Sim, nota 6, assim, pra mim. Eu acho que ele passa. Eu acho que tem muita coisa nele muito bonita, muito legal de ver. Tem muita coisa nele que, tá bom, assim. Mas eu gosto muito da Alison Brie, sabe? Então vocês sabem disso também. A gente fica, vamos, eu vou ver as coisas dela, porque... O Luiz tá proibido de falar nesse episódio de BoJack Horseman e Community. Então, assim, a gente proibiu antes, tava na pauta já. Do's e don't, sabe? Don't, não falar. Fiquem tranquilos. Exato. Mas sabe o que é engraçado? Que essa questão toda da Alison Brie e dessa cena em específico, assim, da Serra, ela foi o que me incomodou no fim das contas, porque é ali naquele momento que você percebe que a personagem não tem muita consistência de texto, porque se fosse, a gente acompanhou ela ali os 30, 40 minutos iniciais, e naquele momento, ela seria a pessoa que levaria o Tim pro médico, eles iriam juntos pro médico. Ali naquele momento, uma decisão dela, assim, que é uma professora que foi pro interior e ela tem a cabeça mais, os pés no chão, a cabeça no lugar e tudo mais, e ela não tinha ainda sido contaminada com essa ideia toda ali do Together e tudo mais, ela não faria aquilo que ela fez. Então eu acho que tem muito essa quebra ali no meio do filme de tipo, não, agora nós vamos partir pra ação, agora você vai ver outro filme. Mas o duro do sobrenatural, né, amigo, é que você tem que ter o momento de... Qual é o momento certo de fazer o cético investir? Sim, mas aí ela delicado, volta lá né? no final que ela quer ir pro médico, né? Então, assim, vai ficar voltando, indo e voltando toda hora na personalidade dela. Não é da personalidade dela, seria muito mais a personalidade do Tim, que tá um pouco mais avariado, a cabeça dele, do que a personagem da Alison Brie. Então, assim, eu acho que nesse ponto o filme tem umas quebras, às vezes, de texto, umas quebras de consistência narrativa. Eu acho que esse é o ponto. Que aí você começa a ver que as decisões das personagens, elas estão muito mais a favor do que a estética quer cumprir do que com o que a história realmente tem pra contar. Só que, assim, eu acho que esse é o ponto. Eu acho que a estética do filme supera muito a história em si, porque a história, no fim das contas, é uma, assim, vamos lá, é uma história muito básica de horror. É uma história, assim, padrãozíssima de horror. Se você trocasse eles ficando junto por um demônio aparecendo, ia dar no mesmo. Tipo assim, se a explicação daquilo tudo fosse um demônio que vive debaixo do poço, se fosse a Samara, se fosse um negócio assim meio clássico horror, seria a mesma coisa se fosse uma aparição na casa. Mas aí eles voltam pra essa eles brincam com o gênero, né, pra fazer esse horror de relacionamento. E eu gosto muito de umas cenas específicas, por exemplo, a cena que ela tá de frente pra porta enquanto ele tá lá na salinha do computador. Nossa, eu gosto muito dessa cena também. Aquela cena é muito boa, porque é como se fosse... O filme é muito bonito, cara. O filme é muito bom. Você vai esperando o filme bonito e você recebe. Ele realmente é muito bonito. Então, e assim, e ele brinca com o horror, porque aquela cena ali é uma cena de horror clássico, mas você provavelmente não saberia quem é. Talvez é um fantasma, talvez é um demônio, talvez alguma coisa. Só que ali ele tem exatamente noção de quem é aquela pessoa e ele não quer estar com aquela pessoa e ele não quer viver com aquela aparição, com aquela assombração. Então, é uma coisa muito... Eu sinto muito
muito mais o horror aparecendo nesse subtexto, que o Luiz falou muito bem, que ele é meio constante e meio, eu não sei se é autoindulgente a palavra, ele é meio... É também. Ele é meio... bem autoindulgente. Ele tem muito aquela cara, veja como eu sou inteligente. Esse filme tem um pouco isso. Não, eu não assim, acho. Ele pra mim tem muito. Ele tem essa coisa meio tipo assim, olha, eu estou fazendo uma peça muito esteticamente, estilisticamente muito bonita, então eu não vou me preocupar muito com o que tem no contexto, o que tem na história. Tanto pra mim ele é muito assim, previsível. olha, isso é uma metáfora pra relacionamento de pessoas com dependentes, tá? Exato, Olha, isso é uma metáfora pra exato. relacionamento de pessoas com dependentes. Ó, se você não tinha sacado, isso é uma metáfora. As pessoas estão dependentes uma da outra. Exato. E assim, eu acho legal essa... Olha a experiência, né? A diferença. Porque eu não acho chato ele ser previsível. Eu acho legal. Porque você acompanhar o filme e você conseguir identificar as etapas é como se o filme estivesse te premiando um pouco, sabe? Eu senti que ele tá juntando as peças, literalmente, pra você... conseguir no final ter uma recompensa daquilo. É praticamente como se aquela catarse que os personagens principais no final têm fosse sua também, porque você também vai coletando as peças. Então fica meio aquela experiência meio de videogame, assim, uma experiência meio... Ser previsível em si não é defeito. A gente fala muito isso aqui, né? Tem filme previsível que é bom, tem filme previsível que é ruim, não é? Aquela cena da água na casa lá do vizinho deles, ela é muito importante, ela é central pro filme, porque é ali que ela transforma a personalidade dela. Tá vendo por que eu acho que o problema daquela cena da serra existe? Porque eu acho que deveria ter sido ali a mudança real de personalidade dela. Mas a cena da serra acontece antes, né? Porque ela vai pra casa do vizinho ensanguentado e tudo mais. Então, eu acho que tem um pouco de... Eu acho que não teve muito essa malícia de enganar um pouquinho a gente. Mas dá pra ver que é por querer. Então, assim, poderia ter enganado mais, como os filmes de terror tentam fazer mais? Sim, mas a entrega é legal, sabe? A entrega dessa previsibilidade é divertida, porque no final você recebe a catarse deles. A catarse deles é aquilo ali. Eu acho a catarse, por exemplo, de Substância um pouco mais divertida de ver, com certeza, porque ela se demora mais. Eu acho que ela é um pouco mais exagerada, mas eu acho que ainda aqui tem uma entrega sim. E tem a Substância tem não sei se vai entregar pra quem não assistiu o filme, mas tem uma pontinha aqui. A sua aparece. Tem. Tem o monstro Elisa Sou, tá nesse filme. Pensei a mesma coisa. Acho que até a Carla fala, olha a Substância. Acho que muita gente vai falar. É uma atriz famosa, né? É uma atriz famosa, a monstro Elisa Sou. Mas assim, é legal você puxar a Substância, porque Substância pra mim é um excelente exemplo. Eu acho que o Juntos, ele fica no meio do caminho. Substância tá cagando. Substância é um filme de exploitation, sabe? Substância tem que ser encarado como exploitation. Ele é gore, mas ele é exploitation. O que ele faz com o tema? Ele esfrega o tema na sua cara o tempo inteiro. E ele transforma isso naquela bizarrice. Ele tem aquele abraço do exagero. O filme é exagerado. Ele ama o exagero. Ele se cria no exagero. Todas as cenas da Sul, elas são ultra sexualizadas de propósito. Aquilo não pode ficar sutil. Aquilo é assim, olha, isso aqui é a cultura que você tá vendo. Então o filme estoura, ele extrapola, ele é bom por causa disso, porque ele tem essa coisa de filme B mesmo, sabe? Um filme B que fez sucesso pra caralho. Ele quer estourar tudo. É a definição de exploitation, né? O Juntos, ele não faz isso. Ele, às vezes, ele quer ser exploratório, às vezes ele quer ser o que a gente chama pejorativamente de filme de arte, sabe? Às vezes ele quer ser estilo, ele quer ser sutil, ele quer ser sobre a mensagem. Às vezes ele quer se vender como um exploitation, ele quer se vender como um super gore. E aí ele acaba não fazendo nenhum nem outro, ele acaba ficando muito apoiado no seu estilo, mas ele deixa de entregar, sabe, o horror... A substância. A substância. Ele deixa de entregar a substância. Eu acho que tem um pouco esse incômodo. Ele quer surfar na onda da substância sem ter a coragem que substância tem de ser um filme várzea, sabe? De ser um filme de ser um filme de exploitation. Ele quer ser sem realmente tentar ser, sabe? A história de Substância é muito básica também, assim. Claro que ela vai pra um lado muito perdido, né? Mas eu acho que o filme quer tirar algumas coisas dele sem... Ele quer ser drama e quer ser exploitation ao mesmo tempo. E é uma linha difícil de cruzar, sabe? Porque é culto, é monstro, é gore, é misturar corpo e é ver pedaço de osso aparecendo embaixo da pele. É muita coisa, né? E
acaba que a entrega fica ali, no meio do caminho. Eu concordo com o Gusto em alguns pontos dessa previsibilidade ajudar, de tipo, você sentir que você tá sendo premiado e tal. Por isso que eu acho que aqui não me incomoda tanto, porque você sente que se incomodasse eu teria achado uma bosta, porque de, sei lá, 30 minutos de filme pra frente você sabe exatamente tudo que vai acontecer, mas... Por que eu não acho ele autoindulgente? Porque eu acho que ele deixa tudo muito escancarado, tudo muito claro, assim, ó, vai acontecer isso e isso, o filme é sobre isso. Eu não sinto que ele fica tentando falar através de nuances e pagar de inteligentão e não conseguindo. Eu sinto que ele deixa tudo escancarado, ó, o filme é sobre isso e eu vou... O que vai ter de diferente aqui é a estética. Eu vou vender esse filme através do body horror, mas o assunto e a estrutura da história vai ser essa base aqui que você já conhece dos filmes de terror. Vamos pro visual agora. E aí é onde eu acho que, né, podia ter ido mais. Ele é um horror de shopping que é estilizado ao conto Neon, sabe? Ele é estilizado ao modo Neon, ao modo A24. É isso, assim, é um horror de shopping estilizado. Não dava pra ser mais? Tipo assim, é isso que eu pego, assim. Pra ser muito dava pra ser mais, sabe? Dava pra ser melhor. Tinha o tempo, tinha a grana. Não que o filme seja muito caro, mas olha o tanto que eles gastaram pra vender o filme. Então, assim, eu acho que dava pra tirar mais. Eu acho que é uma premissa quase desperdiçada em momentos. Eu acho que a história podia ser contada de outras maneiras. O Gustav elogiou a duração, sabe? Se tivesse mais coisas a dizer, o filme poderia ser mais longo, tranquilamente. O relacionamento deles poderia ser explorado de forma melhor. Os conflitos poderiam ser explorados de forma melhor, já que o tema é mais importante do que a história, assim. Podia ter, focar em outros aspectos do relacionamento, focar em outros tipos de discussão, outros tipos de dinâmica. Eu acho que é uma espécie de desperdício de potencial que me incomoda. O resultado final é ruim? Não. Especialmente, vai lá no cinema ver, pega uma tarde, uma noite lá, vai lá ver, vai ser divertido, você vai sair com uma experiência boa, você vai ficar com aquele nojinho que às vezes você fica, mas você vai, sabe o filme que vai passar? Você vai passar assim. A cena que o Gusto mencionou que ele tá lá no escritório, né, e ela chega na porta, eu acho ela muito boa. Eu gosto muito da cena do banheiro, que eles transam, apesar de você ficar esperando que mostre mais, mas ela consegue te dar aquela agonia. Eu gosto muito da cena caminhando mais pro final lá da transformação, e acho muito bem feita a cena do braço. Quando as coisas vão acontecendo assim, eu acho que é tudo muito, muito bem feito visualmente. Mas aí sempre tem uma quebra, ou não mostra uma coisa que você esperava que ia mostrar, ou então corta a cena. Não em todos, né? A gente vai ter momentos aqui. Mas tem muito corte. Vai ter muito corte. Mas eu gosto muito todos esses momentos. Eu acho que tem muita coisa boa aqui, visualmente. E é isso, né? Tudo que eu vou falar desse filme aqui, eu gosto, mas eu esperava que fosse feito melhor, que eu esperava que tivesse um pouco mais. Tem uma coisa que eu acho meio solto, meio jogado, que eles tentam colocar no filme pra construir um background pro personagem, pro Tim, que é aquela coisa dos pais dele, dos ratos, e não me convenceu muito não, de querer ligar com a temática e com o que tá mas eu entendo o que é. Você sente que ele não sente o cheiro e o pai dele sente? A ideia é ali de... O relacionamento deles é um sapo numa panela esquentando, sabe? Ele não percebe que a coisa tá desandando, mas a coisa tá desandando. Eu acho que a ideia é meio essa, assim, a metáfora, sabe? Pro relacionamento. Mas pra mim porque eu acho que não funciona justamente por isso, porque parece que ele vê que não tá funcionando o tempo todo, sabe? Pra mim fica óbvio que ele tá tentando levar com a barriga, mas ele tá entendendo. Pois é, mas é porque é sobre codependência, né? O filme é sobre... ela até fala pra ele bem no comecinho, né? Eu não sei se a gente se ama ou se a gente tá só acostumado um com o outro. Então, assim, é ali que o tema vai andar, né? Eles são... No relacionamento de codependência é isso, né? Os caras são... Eles estão infelizes, mas eles são covardes demais pra fugir, né? E aí eu acho que o filme, como a gente tá falando muito de estilismo, né? O filme quer usar esse recurso como os ratos amarrados e a falta de sentir o cheiro pra querer fazer esse tipo de paralelo. Pelo visto, não foi tão efetivo, porque eu acho que, como você, muita gente vai ter dificuldade de vincular as coisas, sabe? E especialmente do pai dele, né? Tipo assim, eu acho que eles querem acrescentar também um elemento de que ela tem um pouco de pena dele, por isso que ela tá com ele, que é meio Midsommar também, né? O filme é um caldeirão, assim, de referência, né? Ela quer, coitado dele, coitado dele, essa história dele é muito complicada, e aí eu tenho muito dó dele, e eu quero que ele lute pelos sonhos dele, então como relacionamento é bem possível, assim, é bem compreensível. Não, sobre codependência eu acho que o filme manda muito bem ao longo de toda a história, de toda a temática, e de como ele vai trazendo isso de maneira literal, e de como os dois vão
vão lidando com isso. Eu acho que nisso o filme manda muito bem. Mas isso daí eu acho que fica meio jogado, até porque ela era uma história da qual ela não sabia. Então ela já não tava com dó dele, porque ela não sabia da história. Ela passa a saber depois que eles já mudaram. Realmente. Eu é que mosquei aqui. Ele então, conta pra ela depois, né? Ele porque na verdade ele tá contando pra gente, né? Ele não tá contando pra ela. Ele tá contando pra gente, exatamente. E aí fica aquela coisa de... Ele tem aquele pesadelo e... Cara, e tudo muito bizarro, né? A mãe dele, aquela feição, né? Bizarra, tudo. Cara, deram uma pesada aqui, né? E ficou meio solto, depois isso não aparece mais, sei lá. Mas de resto a temática, assim, eu acho que isso é bem abordado. Quem diria que um filme de horror ia ter um trauma do personagem principal? Nossa! Nossa, gente. Quem diria? E deixa eu perguntar pra vocês, já que a gente entrou nessa onda da codependência e tal. Gusta, esse filme tem um final feliz? Eu achei. Eu achei ele... Como é que pode dizer? Uma resolução, assim, meio... a gênero, né? Uma coisa, assim, não binária. Coisa... Não binária. Uma coisa... eu acho que ela vai pra um lugar, assim, de entendimento de que as coisas precisam andar pra frente, sabe? Que não dá mais pra ir pra trás. Tipo assim, de liberdade. Eu acho que ele tem uma mensagem muito positiva, sinceramente. No final eles entendem que, eu não sei até que ponto a gente vai falar de spoiler aqui, né? Mas eles entendem que a situação que eles estão só vai dar certo se eles aceitarem de fato o lugar que eles estão, né? A situação que eles estão, o momento que eles estão vivendo. Se eles não conseguirem passar por aquilo, eles nunca vão ser felizes. Tanto que é colocado o outro contraponto do casal lá na caverna. Que resiste, né? O casal que resiste. Pede ajuda, Elisa né? Su. Uhum. E Elisa Su, então quer dizer que aquilo ali é um casal que resiste à junção, né? Depois que você bebeu a água sagrada da junção, depois que você conheceu a iluminação do que pode ser a vida a dois em um, você vai conseguir atingir o nirvana, né? É basicamente o ritual vencendo, né? Então, acho que no fim das contas é otimista no ponto de vista da ótica do ritual, né? Da narrativa que o filme traz. E que casa com a história deles. Então, eu acho que, assim, é um final feliz. Porque é como se eles tivessem se encontrado, né? Eles se encontraram ali naquela religião doida de hippies da floresta. É um pouco isso, né? Você vai discutir se o casal encontra... A gente não fala que não pode ficar se metendo muito? Se eles estão felizes lá, olha lá, tá indo pra igreja, tão felizes juntos, estão montando, estão fazendo as coisas deles, entendeu? E essa é uma conclusão feliz. House parties, dinner parties, entendeu? Com os pais, recebendo os pais em casa. Então, assim, eles estão, assim, pleníssimos. A casa organizada, que antes estava toda bagunçada, cheia de sangue. Se você vê, na minha cabeça, é positivo. Eu adorei essa análise. Lucas, e aí? Adorei essa análise do final. Acho que vou até mudar minha concepção. Nossa, eu acho bizarro pra caralho, mano. Porque a gente... Já não sei se vou conseguir segurar muita coisa aqui não, gente. Acho que eu vou estar entregando. Eu vou entregar. Então, se você não viu o filme, assiste e volta aqui. Mas, pra um filme que quer falar sobre codependência, que quer falar sobre dependência emocional, problemas de relacionamento, e ele termina dessa forma, eu acho que ele não foi muito assertivo, não, na mensagem, no que ele queria falar, não. Então, beleza, se você é dependente emocional de alguém, seja mais. Junte-se a ela. E se entregue a isso, seja realmente dependente, não lute contra a dependência. Pra mim o filme funciona melhor se a gente tiver a ideia de que o final não é feliz, de que, tipo assim, que aquela conclusão não é satisfatória, tipo assim, eles abraçaram a codependência e foda-se, uma coisa bem de igreja mesmo, assim, né, divórcio não existe, tá, gente? Vocês se comprometeram, agora se foda aí, até ficar velho, eu acho que é meio isso. Eles foram além do que a igreja católica instituiu, não tem como divorciar mesmo. É uma coisa assim, é um só, realmente, de forma literal. E um ayahuasca muito louco aqui, que assim, eu também, pra mim, na minha concepção, o filme funciona melhor se você ver que não foi positivo, não. Porque meio que a opção é essa, então nós vamos viver aqui pra não morrer, né? Porque senão um de nós vai ter que morrer. A gente não quer matar nenhum dos dois, a gente não quer viver com esse peso, né? De ter que matar o outro e tudo mais. Então vamos juntar, ver o que dá, né? E o que vira.
Meio que é isso, é o que sobra, né? E a polícia não chega, né, no final. Eu fiquei um pouco chateado. Mas por que chegaria? Quem chamou? Um monte de gente. Porque o vizinho não chamaria, ela só tem um vizinho. Só tem realmente, aqui não tem problema de roteiro nessa parte. Eu acho que o filme tenta vender um final feliz. Pra mim, o incômodo é esse. Pra mim, o incômodo é que o filme tenta chegar nesse momento de clareza, que é uma cena bem ruim, inclusive, que eles estão naquela briga lá, e aí ele resolve dar um discurso, sabe? Tá? Eles estão correndo contra o tempo, ele resolve dar um discurso no final, assim, bem bosta. E aí eles têm essa solução, né? O jeito que eles conseguem resolver. Mas pra mim, o filme dá a entender que eles redescobrem o amor um pelo outro numa situação de crise, que ele se sacrificaria por ela, porque ele ama ela demais e ela ama ele também. E assim, a junção, ela é positiva porque eles redescobrem o amor um pelo outro. Então eu acho que o filme tenta vender uma mensagem positiva. Agora, assim, pra mim não é uma mensagem positiva, porque pra mim é, tipo assim, é um casal que abraça a codependência. Eu acho que é, tipo assim, é típico de... típico de babacão heterotop de entender o que é o amor, porque sabe qual que é o gesto de amor dele? É lembrar de uma coisa legal que ele fez pra ela 10 anos antes. É essa evolução, é essa progressão, é o vinil da Spice Girls, é isso, sabe? Não, ele provou que ele mudou, que ele melhorou, que eles vão ficar felizes porque ele lembrou de uma coisa legal que ele fez pra ela 10 anos atrás. É isso, ele só precisava fazer isso. Ele é um babaca o filme inteiro e era só, não, eu realmente te amo, eu não sabia que eu não te amava e eu faria qualquer coisa por você e vamos ouvir Spice Girls dançando enquanto a gente se junta aqui. Eu acho bem merda se o filme tentou vender uma ideia de final feliz, e eu acho que o filme tentou. Agora eu posso estar errado, o filme pode não ter tentado vender uma ideia de final feliz e a gente teve a interpretação certa aqui de que eles abraçaram a codependência e resolveram viver como se no culto mesmo, e tá bom, eles vão propagar a mensagem ali dali pra frente. Então, pela análise pessimista eu gosto, pela análise que o filme tentou vender, sei não, sinceramente. Eu tô nessa também. É porque também, às vezes, assim, no meu entendimento, eu acho que não tem muito. Tem essa moralidade, na tentativa na moralidade do amor, digamos assim, talvez tenha, assim. Só que, no fim das contas, eu acho que como o filme abraça esse estranho do ritualístico, acaba que ele não perde tempo pra explicar, ele só já joga que, olha, vai acontecer porque tá dentro do cânone, né, aqui dos rituais. Então, eu não vejo muito eles parando pra explicar essa moralidade. É um pouco mais, tipo, é consequência do que aconteceu. Você bebeu a água, você se fudeu. Não tem dessa. Eu acho que é um pouco uma consequência do que vai acontecer. Seria melhor eles estão aceitando a morte juntos, né? É meio isso, assim. Eles estão aceitando a morte juntos. Eles vão aceitar. Exato, é morrer pra renascer, né, num outro. Então, eu acho que tem essa... querendo ou não, tem um pouco. E assim, eles tinham 3 opções. Eles poderiam ou ter virado os monstrengos, ou um ia morrer, ou eles iam continuar vivos numa nova forma, né? Ritualístico, né? É muita igreja. É muita igreja. Eles foram na menos pior, gente. Então... Por isso que eu acho que é positivo. Escolha ali, eles falaram, é o que temos. Exatamente, no fim das contas. Só que é uma coisa assim, eles estão meio que se perdoando no fim da vida, né? Não é? É como se o relacionamento deles é uma bosta, continua uma bosta, mas assim, no fim da vida eles se perdoaram. É o Aldo Compadecido. Na hora de tomar o tiro, aí, opa, não, eu te amo. Não, realmente eu te amo, desculpa tudo aí, vamos lá, é nóis, vamos... Eu fiquei no medo, ainda bem que tocou a música triste da Spice Girls, eu fiquei no medo de tocar o Wannabe. Nossa, eu fiquei no medo, tipo assim, naquela cena tão dramática, cara, não é possível que vai tocar o Wannabe. Então, a cena eu gosto muito. Paladinhas. Tocando Spice Girls e eles juntando a cena, eu gosto muito. Todo mundo sai do cinema. Eu acho que esse efeito substância vai começar a ficar mais evidente no cinema. Acho que a gente vai ver mais no horror. E eu acho que a gente vai ver também até em outros tipos de filmes. Porque esse efeito de chocar o público e o público sair do cinema sem entender muito bem é um efeito muito pós-moderno. É um efeito que os diretores e os produtores querem muito que aconteça, porque o filme gera conversa. Então, no fim das contas, você quer que as pessoas conversem do seu filme pelo bem ou pelo mal, porque a substância
foi isso. As pessoas saíam daquela última cena e muita gente falou mal da cena, mas todo mundo foi ver, porque você precisava assistir a E Substância. também porque Então, a publicidade foi muito direcionada igual a de Substância pra internet. Eu acho que a Substância cresceu de forma mais espontânea, né? Uma diretora não americana, uma atriz que já não fazia um grande projeto há muitos anos. Ele cresce de forma espontânea na internet. Claro, tem dinheiro ali da MUBI no meio, lógico, mas ele cresce muito de forma espontânea. E eu acho que o Juntos é meio produtores correndo atrás de fazer a mesma coisa. A Alison Brie tava no TikTok o tempo inteiro, ela tava no BuzzFeed, ela tava lá no Gaydar, ela tava lá no, sabe, abraçando o cachorrinho, tá na Variety, tá na Vulture, você vê a cara dela o tempo inteiro, a cara do Dave Franco o tempo inteiro. Então eles migraram a publicidade majoritariamente pra esse caminho da internet, pra tentar fazer o filme hypar no TikTok, e conseguiram, eles fizeram o filme hypar no TikTok. O filme custou 17 milhões, aparentemente, aqui, pela fonte que eu achei. O filme não é caro, sabe? Até a falta de locações do filme já te mostra que ele não é caro, realmente, né? Quando você assiste ele. Mas eu acho que eles fizeram um direcionamento muito de... Nossa, vou usar um termo que eu odeio aqui, mas de pegar o case de Substância e trazer pra cá. Foi isso que aconteceu, cara. Eles pegaram o case de como Substância colou nas pessoas e tentaram replicar. Assim como, assim, 2 anos atrás, as pessoas tentavam pegar o que rolou com Barbenheimer e replicar pra divulgação. Deu certo? Não deu certo pra ninguém. Aqui nós vamos ver com a bilheteria como é que vai ser, né? Teve um problemão que o filme vazou antes de entrar em cartaz, mas vamos ver como é que vai ser com a bilheteria, como é que vai dar, se vai dar certo ou não. Eu acho que o filme tem bastante potencial pra dar certo em bilheteria, porque ele tem aquela coisa horror de shopping também, ele tem aquela coisa palatável. Eu acho que a própria redução do gore vai ajudar, vai fazer com que as pessoas se incomodem, mas nem tanto. Só que a gente fica um pouco assim em termos da ousadia, né? Como Substância é um filme que se vendeu muito bem sendo mais ousado, mas aí na hora que você põe um estúdio no meio, os estúdios ficam, não, eu não posso ser tão assim. Vamos ser um Substância para menores? Vamos ser um Substância da Netflix? Sabe? Eu acho que eles tentam fazer um pouco isso assim. A gente fala muito sobre isso, tirar as lições erradas dos sucessos das coisas, sabe? Como as pessoas tiraram as lições erradas do sucesso de Barbie e... o sucesso de Barbie significa que todo mundo quer filme de boneco? Não é isso. E o sucesso de Substância significa que todo mundo quer um gore palatável, que todo mundo quer um monstro na tela? Talvez não, né? Vamos ver como é que vai ser. E agora com vocês, já assistiram juntos ou separados? Gostaram? Vamos estender essa conversa no Instagram, @meiapantufa, que a gente responde tudo que aparece por lá. E se tiver ouvindo a gente no Spotify, deixa seu comentário aí também. A gente sempre gosta de saber o que vocês estão achando dos episódios. Já que você fez, você devia ter falado mais, né? Já assistiram juntos ou assistiram juntos separados? Assistiu juntos sozinho ou assistiu sozinho juntos? E aqui, que eu não sei como tá em cartaz aí pra vocês, mas aqui é Juntos Ifing Together. Ah, é? Juntos em Fim Together? Juntos Together. Eu juro que eu preferi o Shallow Now. Eu juro por Cara, os títulos de Portugal sempre são bizarros, mas esse daí... A rapariga do superou. comboio. Pra mim, A rapariga do comboio é muito bom. Mas é igual, esse aí ficou igual aquele brasileiro que na tradução ficou o galinho Chicken Little. O galinho Chicken Little, que já é o Chicken Little. Já é o... Chicken Little. Galo, o galinho Little Galo. Valeu pela atenção de vocês. Tchau, Augusta. Vou deixar tudo isso aí, viu? Tchau, Lucas. Tchau, galera. Lembre-se de seguir a gente nos seus agregadores de podcasts preferidos, sejam eles Spotify, Apple for Podcasts, Deezer, Amazon Music, YouTube. Terça que vem a gente tá de volta com mais Meia Pantufa pra vocês. Tchau. Este podcast conta com locuções de Carla Leão e Lucas Meleiro e edição de Luiz Leão.